culto, vamos falar sobre uma esperança constante. Amém? Cristo vive. Amados, Lucas, capítulo 24, versículo 36 em diante, onde fala assim a palavra de Deus: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? Por que sobe dúvida ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditares eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tende aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito: o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. E estamos na presença do Senhor. Fique à vontade, amém? Bem-vindo. Meus queridos, estamos diante de uma palavra de Deus, o qual nos remete à ressurreição de Cristo Jesus. Os apóstolos, discípulos do Senhor, estão reunidos, diz o texto, versículo 36, que eles estão em um local escondido. É esse o entendimento dos evangelhos. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, uma referência a essa mesma passagem, vai dizer que as portas estão trancadas e que eles estão com medo. Por que eles temem? Porque eles temem pela sua própria vida. E aí, amados, o fato que Cristo, seu líder, morreu. E com a morte do líder, do Senhor Jesus, foi como que tirado deles a esperança. Aqui no capítulo 24, versículo 36 ainda, diz que falava ele ainda quando Jesus apareceu no meio deles. Dá a entender o texto que como que Cristo, ele transpassa a parede, porque a casa está fechada, a porta está fechada, e eles estão com medo, e o medo que lhe toma o coração tem todo um sentido razoável. A esperança que eles tinham depositado em Cristo Jesus, a esperança que Cristo era o Messias. O versículo 21 desse mesmo capítulo 24 de Lucas, versículo 21 vai dizer que no caminho de Emaús, quando Cristo está conversando com dois discípulos, versículo
21 diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Os discípulos depositaram em Cristo toda a esperança. Os discípulos depositaram no Senhor tudo aquilo que geraram nele esperança. Por quê? A promessa do Messias, do libertador da nação de Israel, estava agora depositada na pessoa de Jesus. E agora, esse mesmo Jesus morreu. Esse mesmo Jesus foi crucificado. Esse mesmo Jesus, como diz o texto, já faz 3 dias. E nada se ouve mais falar. Ou seja, eles viram milagres. Eles viram coisas inacreditáveis acontecer, sobrenaturais. Eles viram mortos sendo ressuscitados, eles viram cegos sendo curados, eles viram surdo ouvindo. São milagres, são sinais. E eles começam realmente a cada dia mais ter como que uma esperança crescente, porque eles estão vendo diante dele coisas essas que outrora eles nunca tinham visto. Então, a esperança que Cristo era o Salvador, era o libertador, era o iria redimir a nação de Israel, foi toda canalizada em Cristo Jesus. Mas agora, Jesus morreu, Jesus foi crucificado e morreu. Então, eles estão temendo pela sua própria vida. Eles estão como que amedrontados, pensando que assim, se prenderam, mataram o nosso Senhor, também vai acontecer isso conosco. E aí, amados, a esperança que foi depositada, a esperança que foi investida, toda aquela, vamos dizer assim, aquele investimento agora acabou, como que foi tirado. Eu não sei se já aconteceu com você, depositar esperança em algo, em alguém, depositar esperança, fazer um investimento, e de repente você vê esse investimento ir sem você poder segurar, sem você poder se agarrar e reter esse investimento. Eu não sei se você já confiou em alguém, colocou a esperança em alguém e essa pessoa te decepcionou, porque isso acontece. E assim, amados, os discípulos estão vendo isso acontecer com eles. Porém, amados, essa esperança não é esperança em homem, porque o Cristo, o qual eles colocaram a esperança, realmente haveria um retorno, haveria realmente como que um retorno daquilo que eles tinham investido, porque, amados, Jesus realmente era quem estava dizendo que era. Ele era o Filho de Deus, e ele era o Filho do Deus vivo. Ele não era apenas homem, ele é homem, mas também ele é Filho de Deus. Ele se torna homem, mas é também cheio de Deus. Ele não é apenas homem no sentido de ser apenas de ter uma natureza humana, mas também ele é divino. E aí, amados, quando nós investimos em pessoas, às vezes decepcionamos realmente. Como fazemos investimento em algumas coisas, realmente nós ficamos com o que? Quando dá errado, decepcionado. Mas, amados, a nossa esperança é Deus, a nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é Cristo, e nem a morte pode deter aquele que é o autor da nossa esperança, nem a morte pode deter aquele que é o Senhor da vida, nem a morte pode deter aquele que é Senhor sobre todas as coisas, porque Ele vence a morte, Ele vence aquilo, amados, que é algo terrível para a humanidade, para os homens, a morte. Ele vence, ele vai além das perspectivas humanas. As nossas perspectivas têm um limite,
limite, e por isso que às vezes as pessoas dizem, a esperança é a última que morre, mas a esperança dos discípulos não estava apenas em um profeta, não estava apenas em um homem, mas estava no Filho de Deus, e Cristo supera, Cristo vai além da esperança deles, porque Cristo triunfa sobre a morte, porque Ele mesmo diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, também experimentará o milagre da vida eterna. Então, amados, a morte não é o fim, nem a morte é o fim para aqueles que colocam a esperança em Cristo Jesus. Eu acho interessante quando, no capítulo 11 do Evangelho de João, quando, se não me engano, Marta diz para o Senhor, diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E o interessante, amados, ela como que limita a esperança em Cristo Jesus, ela limita a ação da esfera de Cristo. E capítulo 11, o versículo 21, vai dizer, e disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão, mas agora sei que mesmo agora tudo pode pedires a Deus, e Deus lhe concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, amados, a esperança às vezes, ela se esbarra dentro da nossa perspectiva humana, porque estamos às vezes vivenciando decepções, e às vezes quando se gera essa esperança ela como que se esbarra, em algumas situações a gente logo se entristece, mas a igreja, o povo de Deus, tem a sua esperança canalizada naquele que está acima de toda situação. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a esperança da igreja, Cristo é a esperança do povo de Deus, Cristo é a nossa esperança que não falha, a nossa esperança que é constante, a nossa esperança que não decepciona, a nossa esperança que é constante, que é ardente em nossos corações. Eles, porém, estavam surpresos e atemorizados, diz o versículo 37. O versículo 37 diz, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Eles, porém, estão surpresos. Estavam diante, pensavam eles, o versículo 37, do capítulo 24 de Lucas, está diante de um espírito, de um fantasma. A gente pensa que só dentro da nossa cultura há muita superstição, mas estudando a cultura judaica, eles também são muito supersticiosos. Às vezes eles vão além daquilo que está escrito. E aí eles estão atemorizados. Será que estamos diante de um fantasma? A dúvida bate no coração deles. Os versículos 38 vai dizer, mas ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobe dúvida no vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai, verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí, amados, a incredulidade, ela vai na contramão. A incredulidade, a dúvida, ela vai na contramão da fé. Por que duvidais? Essa é a pergunta, por que duvidais em vossos corações? O testemunho de Maria, no capítulo 24, no início do texto,
No versículo 10 ela vai dizer, eu vi ele. Quando você pega os textos paralelos dos evangelhos, João, Mateus e Lucas, você vai seguindo uma sequência e ela vai afirmar que ela vê, ela quando está chorando, isso vai relatar lá em João, no capítulo 20, relata que ela está chorando, e o Senhor aparece a ela. E ela depois vai dizer, olha, eu vi. Porque no começo ela vê o túmulo vazio, e corre até Pedro, corre aos apóstolos e diz, olha, o túmulo está vazio. Mas até então ela pensa que o corpo foi levado, foi roubado. Mas agora ela está afirmando, olha, eu vi o Senhor. E apesar do testemunho, apesar que as evidências iria levar a lembrar daquilo que Cristo tinha dito, porque Cristo vai dizer, eu não já tinha dito na Galileia, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, que sofresse muito, mas depois ele disse que iria ressurgir. E aí, amados, as primeiras evidências do túmulo vazio, deveria ser algo que deveria reportar, lembrar a eles que Cristo tinha dito, e que aquela situação já deveria ser suficiente para eles começar a crer. O versículo 10 do capítulo 24 vai dizer, era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais, que estavam com elas, e afirmavam essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como que delírio, e não acreditaram nela. Pedro, porém, levantou e correu ao sepulcro. O versículo 36 vai dizer, versículo 36 vai dizer que eles estão trancados na casa, dá a entender que a casa estão com medo. João vai dizer que eles estão com medo. Jesus vai dizer, repete antes disso aos discípulos, no versículo 25, que eles são duvidosos, eles são tardios. Versículo 25, então lhe disse Jesus, honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E já começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhe a respeito que constava nas Escrituras. Jesus ele apresenta todo o argumento bíblico, porque a exposição das Escrituras tem que ser suficiente para crermos em Cristo, para crermos em Deus, para crermos nas santas promessas. Não precisa uma revelação extra, não precisa um profeta se levantar para dizer alguma coisa, não. As Escrituras, e aí nós defendemos aquilo que a Reforma Protestante disse, só Escritura. Cristo expõe a Escritura. No caminho de Emaús, Cristo se oculta e até um determinado momento para que depois venha se revelar. Mas ele não diz assim, sou eu. Ele não diz isso no caminho de Emaús. Ele apresenta as Escrituras. Olha, vocês para crer em mim tem que ser pelas Escrituras. É pela palavra de Deus que cremos na ressurreição. É pela palavra de Deus que cremos nas santas promessas de Deus. É pelas Escrituras que cremos que Cristo voltará. É pelas Escrituras que cremos em Cristo. Porque pela fé sois salvos. Fé em quê? Fé no nada, fé no invisível. Não, fé nas promessas. A nossa fé não é cega, mas ela é sólida nas santas promessas, na Santa Escritura, na Palavra de Deus. Porém, amados, o relato de João vai dizer que teve um discípulo que viu a situação e creu. Que situação? João, juntamente com a mulher, com Pedro, ele vê o túmulo vazio. Diz que Pedro ficou maravilhado com o que viu. Mas em João, capítulo 20, versículo 8, vai dizer que João viu e creu. O
que foi que João viu e creu? João viu o túmulo vazio. João viu, e aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de 6 a 7, vai dizer que ele viu que o lençol que estava em volta de Jesus, ele foi retirado e colocado à parte. Entenda como é razoável entender: se o corpo tivesse sido roubado, ninguém tiraria o lençol, mas porém levaria com os lençóis. Porém, é interessante também notarmos que o lençol está fora à parte. Aí eu volto para Lázaro, que quando Jesus ressuscita Lázaro, diz para Lázaro o quê? Lázaro vem para fora. E como é que Lázaro vem? Ele vem envolto em lençóis. Ele não consegue tirar os lençóis, mas Cristo tira, porque aí alguns comentaristas dizem algo interessante que eu acho que tem base, que assim como Cristo está em corpo de glória, é um corpo físico, é um corpo real, e transpassa a parede, ele transpassa os lençóis, sem precisar de nenhum esforço de ajuda, e retira os lençóis, dobra e coloca na cabeceira, porque é ali que estão os lençóis. É isso que João vê. João, quando vê o túmulo vazio, João, quando vê os lençóis dobrados, ele vai dizer o texto, João 28, viu e creu. E é concordes. Todos os comentaristas vão dizer, João creu, porque o túmulo vazio é uma poderosa declaração que Cristo ressuscitou, Cristo vive, o túmulo está vazio, Ele ascendeu os céus, está à direita do Pai, onde há de voltar. Então, amados, lençóis à parte, o túmulo vazio é uma poderosa declaração ao mundo que realmente nosso Senhor ressuscitou. São evidências físicas, mas foi apenas João que creu. Os demais vai dizer que não creu. Quando estão diante de Jesus, e então duvidando, ele vai dizer, não sou um espírito. Toque, eu tenho carne, eu tenho um osso. Olha minhas mãos perfuradas. Porque apesar de estar num corpo de glória, ele deixa a evidência dos cravos, da marca dos cravos, nas mãos, nos pés, e o lado que foi transpassado. O meu Senhor, o nosso Senhor, está na glória, em corpo perfeito, mas ele tem as marcas da cruz. Ele tem as marcas dos cravos, como que dizendo assim, olha, está aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz, que ele voltará e todo olho verá, e verão aquele que transpassaram. Em Apocalipse diz que ele tem as marcas do sacrifício, ele tem as marcas da crucificação, no capítulo 5. Então o meu Senhor tem as evidências que ele foi morto, mas ressuscitou, que ele foi transpassado pelos cravos, mas a morte não pôde detê-lo, a cruz não pôde detê-lo, o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto continua dizendo, isso mostrou-lhe as mãos, os pés, por não acreditavam eles ainda, por causa da alegria, estando ainda admirados. Jesus disse, tende aqui alguma coisa para comer? Jesus quer mais evidência, que não sou um espírito, quer mais evidência, que sou eu mesmo. Traga alguma coisa para eu comer, é isso que ele está dizendo. E ele come. Não sou um espírito, não é algo aqui para enganar, creiam. E aí, amados, diz que, aí você volta para o texto de João, diz que tinha ali que não creu, chamado Tomé, e esse ainda foi pior, porque esse vai dizer, se eu não ver, se eu não colocar o dedo, eu não creio, porque os discípulos, eles têm as evidências, o testemunho das mulheres, eles têm as evidências, e as evidências, como eu disse, era para lembrar daquilo que ele tinha dito, que iria padecer, mas iria ressuscitar.
porém também vai além, porque alguns são tardios, são devagar, parece que para crer, outros estão dizendo assim, eu quero evidência, mas Jesus vai dizer, porque me viste e credes, porém bem-aventurado, o versículo 29, do capítulo 20 de João, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E aí, amados, nós somos bem-aventurados porque não vimos, mas cremos. As provas são evidentes. Importa que se cumprisse as Escrituras, o versículo 44 vai dizer. E agora, Cristo, ele retorna para as Escrituras. Novamente, a seguir, Jesus disse: se essas palavras que eu vos falei, quando ainda convosco, importa-se que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas, nos salmos, porque, ou seja, o Antigo Testamento. Como é que o Antigo Testamento ele é dividido? Moisés, são os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas e os salmos. E aí, amados, ou seja, o que Cristo está dizendo? Que a Bíblia diz, que a Escritura diz, o que a Antiga Aliança, o Velho Testamento está dizendo ao meu respeito. Vamos ver. Então, o que Cristo está dizendo? As evidências estão aqui, é escriturística, é a Bíblia, a palavra de Deus. Não pode fugir da palavra, não pode fugir da Bíblia. E aí Cristo traz a evidência. É as Escrituras que falam a respeito de Jesus. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que traz para nós convicção, certeza, que Cristo, ele morreu de acordo com o plano de Deus, ele morreu de acordo com a boa vontade de Deus para redimir cada um de nós. Havia um plano que não poderia ser de maneira nenhuma falhar, teria que ser justificada, satisfeita, melhor dizendo, a justiça de Deus. A cruz revela a justiça de Deus em punir o pecador, que recai sobre a pessoa bendita de Jesus. Também revela a extensão do amor de Deus, aquele que nos amou de tal maneira, que suportou a cruz por mim e por você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, vai dizer, ele falando da sua vida, ele vai dizer, ninguém tira de mim, mas espontaneamente eu dou, porque a vida dele não foi tirada. Ele não é um mártir nesse sentido, mas ele se doou, ele suportou a cruz. E João 13, capítulo 13, versículo 1 vai dizer que ele fez por amor, porque tendo amado os seus, amou até o fim. A cruz revela a extensão do amor de Deus. A cruz revela que era necessário satisfazer a justiça de Deus. A cruz revela o quão profundo e grande é o amor de Deus pela sua igreja, pelo seu povo, e era necessário que isso acontecesse. A exposição das Escrituras, da palavra de Deus, vai confirmar, vai afirmar que era necessário o Cristo padecer, morrer por nós. Então, amados, depois de expor a Escritura, a palavra de Deus, o versículo 45, estando-lhe abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Versículo 46 diz, e ele disse, assim está escrito, os mortos, tudo no texto, está escrito, perdão, me atrapalhei aqui na leitura. E disse-lhe, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitado entre os mortos no terceiro dia. Versículo 47, em que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Vós sois minhas testemunhas dessas coisas. Após a sua morte, ressurreição e passar um tempo aqui, ele vai dar a missão à igreja. Ele vai dar a missão aos discípulos. Olha, vós sois minhas testemunhas. Qual é a mensagem que devemos pregar? A mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem que a igreja deve pregar?
a mensagem que Cristo, Ele morreu pelos pecadores, mas que Ele ressuscitou, porque se apenas Ele tivesse morrido, alguém diria, olha, Ele morreu, Ele dizia que era o Filho de Deus, mas Ele morreu. Mas a ressurreição é prova cabal, prova sem refutação, que Cristo é o Filho de Deus, Ele venceu a morte. O autor da vida não poderia ser vencido pela morte. Aquele que é Senhor sobre a morte não pode ser vencido. Aquele que vive, que esteve morto, mas é o que está vivo para todo sempre, como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Cristo vive triunfante, e aí é onde está a força do poder do Evangelho. O Evangelho não é mais uma religião, o Evangelho não é mais como que mais um, dizendo assim, olha, nós estamos aqui apresentando uma solução, não. E eu não falo aqui de igreja, denominação, porque seria diminuir o Evangelho. Eu estou falando do Evangelho de Cristo, aquele que é pregado genuinamente pelas Escrituras Sagradas, o qual expõe a palavra, o qual apresenta o Cristo que morreu pelos homens, mas que ressuscitou triunfante sobre a morte e vive para todo sempre. E agora a mensagem tem que ser pregada e anunciada a todo canto. Cristo morreu, mas morreu pelos pecadores, por causa dos pecados, e agora Ele vive para todo sempre. Essa é a mensagem. O túmulo está vazio, Cristo vive. O túmulo onde Ele foi colocado, não existem restos mortais dele, porque Ele triunfou sobre a morte. Essa é a poderosa mensagem que a igreja deve levar. E aí acho interessante quando diz, vós sois minhas testemunhas. Quando a gente estuda a hermenêutica, a gente aprende a fazer a primeira leitura com os olhos do homem da época. Ou seja, Jesus está falando para os discípulos, olha, vocês são minhas testemunhas oculares. Não é qualquer testemunha. Eles viram a morte, eles viram que Ele ressuscitou, eles viram toda a trajetória ministerial, eles viram os milagres. E aqui a ressurreição, ela é tão impactante. Aqueles homens que estão trancados com medo, depois da ressurreição, de receber o poder do Espírito Santo, agora eles dão a vida. Quem daria a vida por uma mentira? Quem daria a sua vida se eles não são testemunhas oculares? Eles são testemunhas oculares do ministério, dos milagres. Eles são testemunhas oculares. Eles viram Cristo sendo crucificado, sendo morto, sendo sepultado, mas eles viram Cristo ressurreto. Essa é a força no coração deles. E depois, lá em Pentecostes, o poder, revestimento de poder, para pregar o Evangelho, anunciar. E foi por isso dar a morte, a sua vida, como eles fizeram, porque eles são testemunha de acontecimentos registrados que levaram aqueles homens a dar a sua vida por ele, pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Percebemos, amados, estamos finalizando. A mensagem do Evangelho, Cristo gera uma esperança que não falha. A nossa esperança vive, a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança não pode ser tirada. A nossa esperança não falha. A nossa esperança vive de geração a geração. Ele fala para João, eis, João, que eu estive morto, mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos. Gostaria de orar pela sua vida que está em casa, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós. Te louvamos, Deus da glória,
porque foi gerada em nós uma esperança eterna, uma esperança que não pode ser tirada, uma esperança de vida eterna também. Ó Deus, porque o Senhor disse na sua palavra: aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Isso não pode ser tirado de nós, Deus da glória. É uma certeza, uma convicção que adentra nossos corações, que foi implantado pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Deus abençoe o teu povo. Se alguém está em casa, ó Deus, nesse momento, temeroso com a sua vida, que venha, ó Deus da glória, ser vestido, ó Deus, de coragem, de esperança, ó Deus, nessa hora. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós com a tua graça abundante em nossos corações. Nos renova na tua presença, ó Deus, nesse mundo mau, nesse mundo, Deus, da glória, de lutas e dificuldade. Renova o coração da igreja, renova nossos corações. Visita o teu povo, dando força, dando graça, ó Deus, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Que a graça de nosso Senhor, que o amor de nosso Deus, que os dons, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Terça-feira tem oração, culto presencial. Quinta-feira, escola bíblica, a partir também das 19h30. E domingo, novamente, às 18h30. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.